Esau. Ele nasceu primeiro, mas não foi o escolhido. Era forte, corajoso, um homem do campo. Mas sua história foi marcada não pela espada que carregava, e sim pelas escolhas que fez. Num mundo onde muitos vivem movidos pelo impulso e pela pressa, a história de Esau surge como um espelho para todos nós. Ele tinha tudo o que um primogênito poderia desejar: a bênção, o direito à herança, a posição de liderança sobre sua casa. Mas em um momento de fome e cansaço, trocou tudo por um prato de lentilhas. E foi ali, diante de um alimento passageiro, que o destino de gerações foi mudado. A Bíblia nos apresenta Esau como o filho mais velho de Isaque e Rebeca, irmão gêmeo de Jacó. Desde o ventre já havia uma luta entre eles. Ainda em Gênesis capítulo 25, versículo 23, o Senhor revelou a Rebeca que 2 povos estavam em seu ventre, e que o maior serviria ao menor. O nascimento de Esau foi marcante. Ele surgiu coberto de pelos ruivos, por isso recebeu esse nome. Logo depois, veio Jacó, agarrado ao calcanhar do irmão, sinalizando a disputa que se estenderia ao longo da vida. Esau cresceu como um homem do campo, habilidoso caçador. Extrovertido e impetuoso, ganhou o afeto de seu pai, Isaque, por preparar suas carnes favoritas. Jacó, por outro lado, era introspectivo, pensativo, mais ligado à sua mãe, Rebeca. Os 2 irmãos carregavam diferenças marcantes em temperamento e em destino. Mas foi em um dia comum, quando Esau voltava exausto da caça, que um dos momentos mais decisivos de sua trajetória aconteceu. Com fome e cansaço, ele pediu a Jacó que lhe desse do ensopado que estava preparando. E Jacó, sagaz, propôs uma troca: o prato de lentilhas pela primogenitura. Esau, dominado pelo momento, cedeu. Em Gênesis capítulo 25, versículo 34, lemos que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Aquilo que era sagrado, ele tratou como algo comum. É aqui que podemos refletir sobre quantas vezes, em nossa humanidade, trocamos coisas eternas por satisfações momentâneas. Quantas vezes desprezamos a herança espiritual por causa de um desejo passageiro. Esau não viu valor naquilo que carregava, até o dia em que foi tarde demais. Se essa história já te tocou de alguma forma, deixa seu like no vídeo. Isso ajuda muito a espalhar mensagens como esta e nos inspira a continuar compartilhando histórias que edificam vidas. Após ter vendido sua primogenitura por um prato de lentilhas, Esaú seguiu sua vida como se nada tivesse mudado. Mas, espiritualmente, tudo havia mudado. O que ele não compreendia era que aquele momento de impulsividade traria consequências eternas. O direito que ele havia desprezado carregava bênçãos que não poderiam ser recuperadas com lágrimas ou arrependimentos tardios. Chegou o dia em que Isaque, já idoso e com a visão fraca, sentiu que sua hora estava próxima. Ele então chamou Esaú, seu filho preferido, e pediu que preparasse uma caça saborosa, como costumava fazer, para que pudesse abençoá-lo antes de morrer. Rebeca, ouvindo tudo, rapidamente arquitetou um plano com Jacó para que este recebesse a bênção em lugar do irmão. Jacó se vestiu com as roupas de Esaú, cobriu seus braços com peles de cabrito e, levando o prato preparado por sua mãe, entrou diante de Isaque. A voz podia até ser de Jacó, mas o cheiro e o toque eram de Esaú. Isaque, então, abençoou Jacó, transferindo-lhe não apenas palavras, mas o destino de um povo. Quando Esaú chegou com a comida e descobriu o que havia acontecido, o clamor que saiu de sua alma foi um dos mais comoventes da Escritura. Em Gênesis capítulo 27, versículo 38, ele chora e pergunta: "Acaso o Senhor tem apenas uma bênção, meu pai? Abençoa-me também." Mas Isaque, ainda que desejasse, não podia desfazer o que havia sido feito. A bênção havia sido dada, e com ela, o destino. Esau ainda receberia palavras de prosperidade, mas também de luta e de separação. Ele viveria pela sua espada e serviria a seu irmão. O tempo passou. Esau, ferido e humilhado, jurou matar Jacó. Mas o tempo também é instrumento de cura, e Deus, em sua misericórdia, trabalhou em seus corações. Jacó fugiu para Padã-Arã, onde viveu muitos anos, e Esaú, por sua vez, construiu sua vida em Seir. Ele casou-se com mulheres cananeias, o que trouxe tristeza a seus pais,
e teve muitos filhos. Seu povo se tornou numeroso. Apesar da dor, a promessa sobre ele de ser uma grande nação também se cumpriu. Quando os dois irmãos finalmente se reencontraram, décadas depois, o cenário era tenso. Jacó, temendo pela vida de sua família, aproximou-se humildemente, com presentes e reverência. Mas, para a surpresa de todos, Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o e chorou. A cena registrada em Gênesis capítulo 33 é uma das mais emocionantes reconciliações da Bíblia. O homem que um dia odiou agora perdoava. O que um dia buscou vingança, agora oferecia paz. Deus havia transformado o coração de Esaú. E mesmo que os caminhos de Jacó e Esaú não tenham mais se cruzado como antes, aquele reencontro restaurou algo quebrado no tempo. Ainda que Jacó seguisse para Canaã e Esaú voltasse para Seir, algo havia mudado dentro deles. O rancor deu lugar à reconciliação. Com o passar dos anos, Esaú se tornou pai de uma grande geração, os Edomitas. Contudo, sua história também serviu de alerta nas Escrituras. Profetas como Obadias e Malaquias usaram o nome de Esaú para simbolizar povos que se afastaram da presença de Deus e que se tornaram inimigos de Israel. Em Malaquias capítulo 1, versículo 3, está escrito que a herança de Esaú se tornou pastagem de chacais do deserto. Aquilo que um dia foi promissor se perdeu por falta de visão espiritual. No Novo Testamento, o autor da carta aos Hebreus menciona Esaú como um exemplo de alguém que não valorizou as coisas sagradas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, somos advertidos a não sermos como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. A vida de Esaú é um alerta para todos nós. Quantas vezes, por impulso ou carência, colocamos em risco aquilo que Deus nos deu? Quantas vezes valorizamos o imediato e desprezamos o eterno? Esaú foi um homem real, com erros e acertos, mas sua história nos ensina que uma escolha errada pode ecoar por gerações. Na conclusão da jornada de Esaú, somos confrontados com uma das verdades mais intensas da vida. O tempo não volta, e certas decisões, por mais que sejam perdoadas, trazem consequências que nem sempre podem ser desfeitas. Esaú, ainda que abençoado com riquezas e descendência, nunca mais foi o mesmo após vender seu direito de primogenitura. Ele não apenas trocou uma bênção por um prato de comida, ele desprezou um propósito eterno, e isso ecoou por toda a história de sua descendência. Ainda assim, há em Esaú algo profundamente humano, algo que todos nós carregamos, a fragilidade dos sentimentos e a impulsividade das escolhas. Ele chorou, buscou arrependimento e, mesmo não recuperando o que perdeu, teve sua vida usada por Deus dentro do plano maior. Seu povo, os Edomitas, mesmo sendo adversários de Israel, foram considerados nas Escrituras como descendência de Abraão. E isso nos mostra que, mesmo quando erramos o caminho, Deus, em sua justiça e misericórdia, não apaga nossa história. Ele a redireciona. O reencontro com Jacó não foi apenas um momento de paz entre dois irmãos. Foi um marco espiritual. Foi o fechamento de um ciclo de dor, de rivalidade e de promessas distorcidas. Ali, diante de seus filhos, esposas e servos, Esaú mostrou que o perdão é mais forte que a vingança. Ele poderia ter alimentado o ódio por toda a vida, mas escolheu libertar-se e libertar o outro. Um gesto que, embora não mude o passado, transforma o futuro. O próprio nome de Esaú é usado posteriormente pelos profetas para simbolizar o que se afasta de Deus, o que confia na força do braço humano, mas a lembrança da reconciliação com Jacó nos ensina que ninguém está longe demais para que Deus não possa restaurar. A escolha de Esaú de perdoar, mesmo sem ter recebido de volta aquilo que lhe foi tirado, nos mostra que há bênção também no coração que se abre para a graça. Na carta aos Hebreus, Esaú é mencionado como exemplo negativo, mas essa menção não é para condenação, e sim para reflexão. É um convite para que valorizemos o que é sagrado, o que é eterno. O direito de primogenitura que ele desprezou representa mais do que herança física, representa nossa posição em Cristo, nossas promessas espirituais, nossa identidade em Deus. Por fim,
A história de Esaú nos lembra que não basta nascer com promessas. É preciso valorizá-las. Não basta estar perto da bênção. É preciso reconhecê-la e viver de forma digna dela. O verdadeiro herdeiro não é aquele que recebe, mas aquele que honra. E o verdadeiro sucesso não está em conquistar, mas em reconhecer o que Deus confiou em nossas mãos. Se a vida de Esaú te fez refletir, se em algum momento você se viu trocando o eterno pelo imediato, saiba que ainda há tempo de voltar. Ainda há um Deus que redime histórias, que transforma lágrimas em lições e que, mesmo diante das perdas, ainda pode fazer algo novo nascer. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com seu irmão na fé. Vamos espalhar juntos as histórias que edificam e ensinam. Que a vida de Esaú nos leve a valorizar o que é eterno e a caminhar com sabedoria na direção da vontade de Deus.